Senhor, mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra daquilo que temos meditado nesse tempo e queremos compartilhar com os irmãos a leitura da palavra e algo da parte do Senhor. Ele tem trabalhado em nossos corações nesses dias em que nós não podemos estar juntos. Vamos lançar mão desse recurso aqui para que a gente possa falar, né, uns com os outros. Lucas capítulo 12, eu vou ler alguns versículos aqui. Diz assim: ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 assas? Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e às autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Li aqui até o versículo 12, que o Senhor nosso Deus nos conduza na meditação da sua palavra. Irmãos, a igreja ela anda por princípios. A igreja ela vive todos os dias prestando atenção no mundo ao seu redor, mas a lente da igreja é a Bíblia, é o Senhor Jesus. Nós não podemos, em hipótese alguma, olhar para a notícia e ver se a Bíblia está certa. Muito pelo contrário, quem conhece a Bíblia, a notícia, ele vai saber se a notícia está certa ou se está errada. Ele vai saber se a notícia está no tempo certo ou se não. Então, nós não podemos viver um evangelho de notícia. Nós não podemos viver um evangelho de rumores. Nós não podemos viver um evangelho de alardes. Muito pelo contrário. O mais importante já está garantido. E a promessa de Jesus no Novo Testamento, a promessa para quem crer no seu nome é a vida eterna. É a vida eterna, isso está garantido. É isso que importa também, porque o que o ser humano tem medo é da morte. O que o ser humano tem medo é de ser desligado totalmente de Deus. Embora ele blasfema de Deus, mas ele sabe que tem algo que não está fechando a conta que ele quer fazer. Embora na sua rebeldia ele continua fazendo assim. Então, Jesus está dando um ensinamento e ele vai falar assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Os fariseus eram religiosos, gente. Eles não estavam errados em querer ser. Então, ok, ser religioso não seria um problema. O grande problema é interpretar ou querer distorcer a palavra de Deus, interpretar errado ou distorcer para o seu lado. E era o que os fariseus faziam. Eles eram políticos, partidários, eles começaram muito bem, mas a Bíblia diz que depois o que fazia eles crescer, o fermento deles, se chamava hipocrisia. Precisa de falar alguma coisa hoje no nosso meio
que a hipocrisia faz ajuntamentos, que a hipocrisia, por exemplo, falar em nome de Deus, quando Deus não está presente, quando Deus não está no ajuntamento, faz grandes ajuntamentos. Nós vimos aí o exemplo que Israel teve, quando levou a Arca da Aliança como se ele fosse um amuleto. Os filisteus, eles com medo de Deus, eles falaram assim: eu só não vou morrer como covarde, eu vou morrer. Irmão, já parou para pensar que confusão? Que confusão. Hoje nós entendemos que o mundo, ele não tem medo de atacar o povo de Deus. Mas é o povo de Deus mesmo? Temos sido realmente o povo de Deus? Nós temos realmente nos dado a Ele? Ou nós só corremos atrás dele quando nós achamos que estamos com medo? O povo de Deus ama estar com Deus. O povo de Deus ama realmente a palavra de Deus. O povo de Deus se lamenta quando algo não está de acordo com os decretos de Deus. Então veja bem, aqui temos que entender que o verdadeiro povo de Deus não ama a hipocrisia, não aceita a hipocrisia, tá? E fica tranquilo, igreja, fica tranquilo, ao mesmo tempo presta atenção, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, que não haja de ser sabido. Até aquilo que se falou escondido será apregoado como que para todo mundo, no alto dos telhados. Então nós temos essa certeza. Se nós temos essa certeza, graças a Deus, nós temos que nos manter nessa certeza. Nós não podemos, em hipótese alguma, ficar com medo, porque se nós andamos conforme a regra da palavra de Deus, é por essa palavra que nós vamos ser avaliados. Então está tudo bem, fica firme nesse propósito, não tenha medo, porque o Senhor Jesus mesmo diz: olha, não tenha medo, não temam, os que matam o corpo depois não tem mais o que fazer. E eles vão fazer diversas coisas antes de tentar matar o corpo, porque eles vão tentar separar primeiro da fé, mas não se separe da fé. A fé é a verdadeira certeza de que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Então, queridos, nós devemos temer a Deus, temer aqui de uma forma respeitosa, amá-lo acima de todas as coisas, porque Ele pode matar e jogar no inferno. E diga-se de passagem, isso é bom, porque nós lutamos